possamos ir no momento de louvor quando ouvimos a palavra do nosso Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de arquitetura e de nutrição. Eu sei que aqui no nosso meio nós temos arquitetos, engenheiros, profissionais da área de construção, temos nutricionistas, nutrólogos, médicos, e na verdade é o apóstolo Pedro quem vai usar esses exemplos para ilustrar como a graça de Deus opera em nós. Então, ele vai mostrar que é tanto algo que nós comemos para crescer, como é algo que se constrói para podermos servir. Nosso texto, como já diz, está aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 2, dos versos 1 até o verso de número 10. Para o início, eu gostaria de ler apenas os versos 9 e 10, quando nos diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Tua palavra está diante de nós. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos transformou e tem nos transformado, nos sustentado ao longo da nossa caminhada. Bendito seja o Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, a capacitação do Teu Espírito Santo, trazendo todo pensamento cativo ao Senhor, que ao meditarmos na Tua palavra, possa haver entendimento, libertação, salvação, edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito da graça do Senhor, nós falamos, e nesta análise de 1 Pedro, nós temos falado a respeito da graça em movimento. Não apenas o favor imerecido de Deus, que é uma boa descrição a respeito da graça de Deus, mas pensarmos também em como a graça de Deus vai se manifestando a nós em todo o tempo e como ela nos prepara, nos capacita e nos impulsiona também a servirmos ao Senhor. Dentro do nosso tema anual de cooperar pelo Evangelho de Cristo, nós fazemos isso porque a graça do Senhor, a provisão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre nós em todos os momentos.
é Ele quem nos despertou, é Ele quem nos trouxe até esse ponto, e é Ele também que vem fazendo todo esse movimento, levantando homens e mulheres, capacitando com dons e talentos, para que a igreja dele avance, para que a obra, a missão de fazer discípulos aconteça. E isso ele tem feito ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e continuará fazendo até a volta do nosso Senhor Jesus. Veja, então, quando falamos de cooperar com o Evangelho de Cristo, não estamos falando de algo individual, de algo solitário. Não se trata apenas de você, se trata de nós, se trata da igreja do Senhor. O Senhor trata com cada um de nós individualmente, mas trata de nós também como o corpo de Cristo, como esse ajuntamento do povo que pertence a Ele. Esse povo que foi eleito, chamado, foi redimido e capacitado para ser sal e luz nesse mundo, sermos testemunhas e cumprirmos a obra dele. Então, pensando desta forma, eu gostaria de olhar para o nosso texto aqui, para variar em 3 aspectos, pensando aqui na velha escola de homilética do reverendo Herculano Gouveia. Ele lá, muitas décadas atrás, ensinou os primeiros pastores presbiterianos que todo sermão deveria ser em 3 pontos, né? E boa parte dos pastores presbiterianos fazem isso. Nem todos, mas eu tento sair um pouco dessa forma e acabo voltando. Primeiro aspecto aqui, pensar a respeito da nutrição do novo homem, né? Por que nutrição? Observe o texto. Ele diz assim, na Nova Almeida Atualizada: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, ele inicia aqui com essa conjunção, portanto, fazendo uma ligação com o que ele já vinha ensinado antes. No capítulo 1, ele vem falando a respeito da questão da salvação e da santificação. Ele, na sua carta aqui, mostra como fomos alcançados pelo Senhor e como essa vida em santidade deve estar presente em nós. E agora ele amplia isso, mostrando que, da mesma maneira que então fomos alcançados, essa nova realidade agora deve ser vivida da maneira correta, santa, como nós lemos, o reverendo James leu no início, ser santo porque Deus é santo. Isso implica em um abandono das práticas erradas. Ele fala abandonar maldade, engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. A lista, embora não seja exaustiva, ela aponta para a totalidade daquilo, das atitudes, dos pecados, ou seja, coisas que não condizem mais com essa pessoa que foi transformada, que foi salva, que está trilhando agora esse caminho de santidade. E o verso 2 mostra esta pessoa como uma criança recém-nascida. Ora, se é usado a figura
de que é um novo nascimento, que é uma nova criatura, essa ilustração que o apóstolo Pedro pega aqui cai muito bem. Como crianças recém-nascidas, desejar o genuíno leite espiritual. Ele está falando aqui de algo que é puro, de algo que é verdadeiro, de algo que é genuíno. Ele não está falando das coisas básicas, como o apóstolo Paulo fala em outra parte, quando ele traz essa ideia do leite espiritual, como sendo as coisas básicas do Evangelho. Aqui não, aqui a ideia é daquilo que é puro, que é genuíno, que é verdadeiro, aquilo que realmente serve para nutrir. Pensemos na ideia das crianças, de bebês que carecem tanto do leite materno, e nós sabemos o tanto que o leite materno é importante para uma criança, para um bebê, para um recém-nascido. Ele mostra aqui como é algo que deve ser desejado. Para quê? Para que produza o crescimento. Nós estamos nesse processo de crescimento. O Senhor, aquele que nos chamou, que nos salvou, também é o mesmo que nos instrui a buscarmos esse conhecimento. E aqui aponta para o conhecimento dele, do Senhor, e sua palavra, os seus ensinos. É na Escritura que nós encontraremos toda a orientação a respeito de quem é Deus, de quem é o nosso Senhor, do que Ele deseja para nós, de como deve ser a nossa vida, do que Ele requer de nós, do que Ele se agrada. Tudo está aqui, em nenhum outro lugar. Tudo se volta para a Bíblia, a palavra do Senhor, e é ela que nós devemos desejar. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma por ti, ó Senhor. Parece que às vezes falta um pouco disso. Nessa agitação do nosso dia a dia, nesse tempo tão complexo que vivemos, cheio de tantas atividades e de tantas distrações, havemos de tomar um pouco mais de cuidado para que as preocupações e as distrações desse mundo não roubem a nossa espiritualidade. Repito, tome cuidado, meu irmão, minha irmã, porque há tantas armadilhas, há tantas coisas que têm afastado o povo de Deus das práticas devocionais e dessa alegria de viver e desfrutar da presença do Senhor. Pense um pouco mais sobre isso. Se você tem gastado tempo com as coisas de Deus, e se isso tem alegrado o seu coração, e se você, no dizer aqui, deseja isso, mais de Deus, mais envolvimento com as coisas de Deus. O verso de número 3, ele disse, é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. Aqui não temos uma ironia, aqui não está lançando dúvida, pelo contrário, o entendimento mais correto aqui é de que já que vocês provaram isso, essa é a análise de Kistemarker, uma vez que vocês já provaram desse leite espiritual, dessa palavra de Deus, do Senhor agindo na sua vida, então viva isso. Aqui é uma afirmação, uma vez que já conhecemos o Senhor, uma vez que já conhecemos da bondade do Senhor,
é natural que desejemos estar na presença dEle. Você não precisa ensinar para uma criança que ela precisa se alimentar. Naturalmente ela faz isso, ela busca isso, e se demorar, o que é que ela faz? Ela chora, ela põe a boca no trombone, ela reclama porque ela quer aquilo. Você não precisa falar para uma criança que ela precisa crescer, naturalmente ela vai crescer. E nós também não deveríamos ter a necessidade de falar para um crente que ele precisa ler a Bíblia, que ele precisa orar, que ele precisa estar presente na igreja, cultuando a Deus junto com os demais irmãos. No entanto, às vezes nós vamos nos distanciando disso, e é necessário fazer o que estamos fazendo aqui, olharmos para as Escrituras, e entendermos e aceitarmos a exortação dela, como crianças recém-nascidas. Vamos desejar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, estar junto à igreja do Senhor. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar, dos versos de número 4 ao 8, a arquitetura da graça. Verso 4, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aqui agora ele vai usar essa metáfora da arquitetura e observa, ele fala tantas vezes a respeito disso, verso 4, pedra que vive, verso 5, pedras que vivem, edificados, casa, verso 6, a pedra angular, verso 7, a pedra preciosa, verso 11, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, verso de número 8, pedra de tropeço, rocha de ofensa, por várias vezes ele insiste nessa figura aqui. E isso às vezes gera algumas confusões em nós. Só para poder esclarecer um pouquinho, é muito usado, se você procurar na internet o que é a pedra angular, vai aparecer essa primeira imagem, a mais de cima, na arquitetura, nesses portais arredondados, tinha uma pedra na parte superior que segurava todas as demais. Porém, essa não é a melhor ilustração da pedra angular, porque essa arquitetura romana, ela só começou a ser usada a partir do século I, pós o Novo Testamento, e foi mais utilizada na Idade Média. No período bíblico, é mais essa segunda imagem, aquela pedra que ficava no lado mais inferior. E aí eu pedi para a Iar, porque eu queria uma imagem para poder simplificar isso. Eu sei que não é muito didático, é meio poluído a imagem, mas essa eu acho que foi a 10ª tentativa dessas que a inteligência artificial não consegue fazer direito.
muito cuidado, porque o que sai de informação errada não é brincadeira, viu? Mas essa talvez seja a melhorzinha que eu encontrei. Quando vai falando, a Bíblia vai mencionar a respeito de pedra fundamental, a pedra angular, pedra de tropeço, e quando pensamos nisso, todas essas figuras apontam para Cristo. No estudo da tipologia bíblica, no Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. E essa figura de Cristo como uma pedra que, pensando nessa base de uma construção, quando ali era colocado essa pedra fundamental, essa pedra angular, era a primeira da qual todas as outras serviam ou seguiam o alinhamento. Então, claro, se eu coloco uma pedra aqui e ela fica numa direção meio torta, aqui sai só um pouquinho, meio centímetro, 1 centímetro, 5 centímetros lá na frente, vai dar uma diferença muito grande. E na altura, mesma coisa. Me lembro quando estava construindo, me aventurei a construir minha própria casa. Quando eu falo a construir, né, fica parecendo que eu que construí. Não, é gerenciar, né? Mas não contratei um construtor, e lá coloquei o pessoal. E cheguei um dia lá e olha aquela parede da sala enorme. Dei uma olhada assim, fez, esse negócio tá torto. Não, não está não. Não está. Vamos passar a linha. Passou a linha, gente. Misericórdia, perdi a parede inteira ali, teve que arrancar todo o reboco, e para consertar, teve lugar que o reboco era dessa finurinha e lugar que o reboco era dessa grossura, para poder fazer o negócio ficar reto. Então, quando fala de Cristo aqui, é aquele que tudo está alinhado, Ele é essa base, tudo é construído sobre Ele e tudo se alinha a Ele. E o texto também menciona essa ideia dessa pedra de topo ou cabeça do canto, que é aquela que vai no arremate por cima. Quando é uma construção, você imagina nos nossos tempos aqui, um prédio como esse, aonde há a última parte ali. E quando era desses com pedras sobre pedra, era aquela última também que dava o arremate da parte superior. Então nós tínhamos a pedra que iniciava a base e a que encerrava o arremate da parte superior. Todas estas figuras apontam para Cristo, Ele como sendo o fundamento, tudo começa nele, Ele como sendo o angular, aquele que dá a direção, que dá o prumo para a obra, aquele que é o topo, a cabeça, onde tudo termina, aonde aponta para o encerramento. E o texto ainda fala da pedra de tropeço, aquela que foi rejeitada. Então, pensando a respeito disso, podemos agora entender um pouco melhor o nosso texto aqui, quando ele diz, chegando-se a ele, essa pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita, ela é preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados essa casa espiritual. O que está dizendo é que alguns rejeitaram a Cristo, mas nós, igreja do Senhor, escolhidos e chamados pelo Senhor, fomos edificados como uma casa espiritual. E isso para quê? O texto deixa claro aqui no verso 5.
para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através ou por meio de Jesus Cristo. Perceba então que esta casa espiritual, que é edificada em Jesus Cristo, é a sua igreja. Somos nós, os quais fomos edificados por meio de Jesus Cristo e com a finalidade de oferecer esse sacrifício espiritual agradável, como sendo um sacerdócio santo. E o que vem a ser esse sacerdócio santo? É justamente nos vermos como aqueles que foram consagrados, separados, capacitados pelo próprio Deus para ministrarmos a este mundo. O Senhor ministra esse mundo através da sua igreja. A igreja do Senhor, que somos nós, é descrita nas Escrituras como sendo a carta viva, como sendo o bom perfume, como sendo sal, sendo luz, ou seja, instrumentos, figuras que mostram que nós somos esses embaixadores, esses representantes de Cristo neste mundo. É Deus agindo através da sua igreja. Um sacerdócio santo, consagrado pelo Senhor, preparado pelo Senhor. Ele prossegue ainda no texto, observe, e ele diz a respeito daqueles que rejeitam, verso de número 7, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, falando a respeito de Cristo, como é precioso para nós, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. Sabe, queridos, naquela época de Jesus, os que rejeitaram foram os religiosos, aqueles que julgaram não necessitar ou não reconhecer na pessoa de Jesus que estava ali, o Cristo, o Messias, o Deus vivo e presente. Agora, hoje em dia, atitude semelhante é aqueles que rejeitam para poder tentarem viver a parte de Deus. Quantas pessoas não se voltam para o Senhor? Quantas pessoas não reconhecem a necessidade de uma conversão, de um arrependimento, de uma mudança de vida? Quantos estão procrastinando, deixando para amanhã esse envolvimento com as coisas de Deus? Atitudes como essas de quem está deixando Deus para depois é uma rejeição. Em última instância, estão rejeitando esse envolvimento com o Senhor. Agora perceba um detalhezinho aí, não passou desapercebido aos seus olhos. Diz o texto no final do verso 8, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Embora a palavra do Senhor nos chame a uma atitude, a uma busca do Senhor, saiba que o Senhor, o Deus eterno, já destinou e já preteriu aqueles que Ele mesmo assim o quer. Pastor, como saber então? Se Deus já decidiu, então por que evangelizar? É simples a resposta. Evangelizamos porque o Senhor mandou. Evangelizamos porque obedecemos à voz do Senhor.
Como serão salvos se não há quem pregue? É pela pregação da palavra, por ouvir a palavra do Senhor, que vem a fé, que os escolhidos de Deus são manifestos. Então, somos sim chamados a pregar, a evangelizar, a anunciar, mas saiba que nós não estamos refém da boa vontade de quem vai aceitar ou não. Isso pertence ao Senhor. Não traga sobre você o fardo de querer converter seus familiares, seus amigos, seus colegas. Quem converte é somente o Senhor. O que nós fazemos é pregar, orar por eles, nos dispormos a auxiliar, a aconselhar. Essa é a nossa tarefa, e o resto é com o Senhor. Veja que quando nós falamos sobre isso, é de suma importância esse entendimento para que possamos descansar também no Senhor. E o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção está nos versos que nós lemos no início sobre essa identidade, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Perceba que ele usa aqui 4 termos para mostrar como é constituído esse povo de Deus. Ele fala sobre uma geração eleita, ele fala sobre um sacerdócio real, sobre uma nação santa e sobre um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. E os comentaristas, boa parte deles, dizem que aqui nós enxergamos uma progressão lógica. Quando o texto vai falar sobre essa geração eleita, ele está falando sobre uma raça, refere-se à nossa origem. Não é uma questão genética, mas muito mais do que isso, é como nós fomos gerados por Deus. Nós fomos gerados por Deus desde a eternidade, escolhidos por Deus desde a eternidade. Somos uma geração eleita, ou seja, o que é eleita? É escolhida. Fomos escolhidos por Deus. Fazemos parte desse povo que foi escolhido por Deus. Poxa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Me lembro quando eu era criança e ia jogar bola naqueles campinhos de terra, né? Muitos novos aqui não brincaram nisso, né? Só nas quadras boas, né? Mas quem ia jogar naqueles campinhos, mas se bem que o princípio é o mesmo. Aí vai dividir os times e aí vão escolher. Aí os ruins de bola, igual eu, nunca era escolhido. Quando já escolhia todos, aí não tinha mais ninguém. Vem você mesmo, para completar o time. Quantas vezes nós não somos escolhidos, né? Ou seja, somos preteridos. Quantos, às vezes, se sentem deixados de lado
E quando pensamos nessa questão da eleição, quando olhamos para esse termo, uma geração eleita, não estamos falando apenas de uma época, né, a geração que estamos pensando na questão da época que vivemos, na cronológica, não, ele está falando desse povo que foi eleito, escolhido por Deus desde a eternidade. Então veja, a nossa identidade, ela não vem do que nós fazemos. Somos presbiterianos, mas acima disso está o fato de que o Senhor, o Deus eterno, nos escolheu. A nossa identidade aponta para Cristo. Ele fala a respeito do sacerdócio real, e aqui aponta para essa missão. Nossa função é sermos mediadores. Mediadores como? Não entre Deus e os homens, porque há um só mediador, Cristo Jesus, homem. Mas ele está falando na palavra, na transmissão desta palavra. A nossa missão de pregar o Evangelho, a nossa missão de anunciarmos e fazermos discípulos. Essa é a função aqui do sacerdote, aquele que media, aquele que pode orar. Veja, você tem o privilégio de servir de ponte entre alguém e Deus, ao orar por aquela pessoa, apresentando as dificuldades dela a Deus, e clamando a graça de Deus sobre ela. Você tem o privilégio de anunciar a vontade de Deus para ela. Poxa, você sabe a vontade de Deus? Claro que sabe, está aqui. Você pode ser essa pessoa que vai mostrar a vontade de Deus para outro. Isso é esse aspecto do sacerdócio real. É isso que ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele fala a respeito dessa nação santa, e aí ele fala do nosso caráter. A santidade refere-se à questão da nossa cultura, da nossa ética. Embora estejamos inseridos na nossa sociedade, nós não devemos viver segundo os padrões e costumes dessa sociedade corrompida, e sim segundo o código de ética e conduta que a Bíblia nos mostra do Senhor Jesus. E o padrão de Jesus é muito alto, de moral, de ética, de justiça, de santidade. É muito alto, mas é plenamente possível viver, porque Ele mesmo nos habilita e nos capacita para isso. E Ele não espera nada menos do que isso. O desejo de Deus é que sejamos santos, por quê? Porque Ele é santo. E se Ele deseja que você seja santo, é porque isso é possível. É possível. E o quarto aspecto que ele mostra aqui é da propriedade. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Ele é o nosso dono. Ele nos adquiriu por um alto preço, um preço de sangue. Então, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos ao Estado, ao governo, nós somos propriedade do Senhor. Vivemos aqui como peregrinos, aguardando o encontro eterno com o nosso Senhor.
E agora, já partindo um pouco aqui para o encerramento, então veja, temos em Cristo essa eleição, esse sacerdócio, essa santidade, essa segurança de sabermos que pertencemos a Ele, e tudo isso deve nos levar a enxergarmos a nossa missão. Quando falamos a respeito de cooperar com o Evangelho, a ideia é essa. É de que nós fomos capacitados, escolhidos, capacitados e enviados para servir ao Senhor de alguma forma. Talvez o que você deva pensar agora é: aonde eu me encaixo nisso? O que eu tenho feito diante de tão grandiosa obra que o Senhor fez na minha vida? Como eu tenho vivido, como eu tenho agido diante disso? E para encerrar mesmo, eu gostaria de jogar essa imagem para você pensar. Às vezes nós não queremos ser lapidados pelo Senhor. Às vezes queremos que Deus nos aceite do jeito que nós somos. Mas lembre-se que todo aquele que o Senhor chama, o Senhor lapida, muda, transforma, corrige, para poder ser um instrumento útil nas mãos dele. Conforme nós falamos, observamos no capítulo 1, o Senhor vem agindo em nós, tirando de nós todo o pecado, toda a maldade, toda a prática contrária. São essas arestas que às vezes nos atrapalham na caminhada cristã. São estas arestas, são essas dificuldades que às vezes nos impedem de podermos ser canal de bênção, instrumento de bênção, sacerdócio, pessoas que vão ministrar a outras, servir ao Senhor, ajudando ao próximo. É necessário, queridos, que sejamos humildes e que venhamos a nos dispor: Senhor, eis-me aqui, usa-me, mostra o que eu preciso mudar para que eu possa servir ao Senhor. Então, vamos juntos cooperar nessa obra. Em que parte, em que área você tem se encaixado, você tem servido? Que Deus nos abençoe, que Deus esteja falando conosco no decorrer dessa semana sobre esse tema. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado a Deus por Tua palavra. Obrigado a Deus por tão grande privilégio de sermos alcançados e transformados pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, é misericordioso, gracioso, bondoso. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando uma firme convicção de mudar o que for necessário para nos alinharmos ao nosso Senhor Jesus. Não queremos estar fora da Tua vontade. Queremos, ó Deus, viver conforme Jesus deseja. E queremos servir ao Senhor, ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. Eis-nos aqui, nos usa para a glória do nosso Senhor. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico e depois receberemos a bênção.
Só o sangue de Jesus transformou o escuro em luz. Minha vida restaurou. Vivo estou pelo sangue de Jesus. Transformou o escuro em luz. Minha vida restaurou. Vivo estou pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, por favor, reverendo